hoje um ofício ao presidente do Supremo, Edson Fachin, manifestando preocupação e solicitando o encerramento do inquérito das fake news aberto em março de 2019, sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Prestes a completar 7 anos, eu vou repetir, 7 anos. O inquérito do fim do mundo, e ele tem este nome, este apelido exatamente por isso, porque a gente não sabe quando ele vai acabar, apura a divulgação de notícias fraudulentas, denúncias caluniosas, ameaças e ataques difamatórios e injuriosos contra o Supremo e os seus integrantes. A investigação busca identificar esquemas de financiamento e divulgação em massa de mentiras nas redes sociais com o intuito de lesar ou expor a perigo de lesão à independência do Poder Judiciário e do Estado de Direito, como define o Supremo Tribunal Federal. No ofício, a Fachin, o Conselho da Ordem afirma que abre aspas, inquietação da advocacia brasileira não decorre de desconhecimento do contexto histórico em que referido processo foi instaurado, mas precisamente da compreensão de que, superada a conjuntura mais aguda que lhe deu origem, impõe-se redobrada atenção aos parâmetros constitucionais que regem a persecução estatal. Em outras palavras, já passou o tempo, Supremo. Aquele objeto lá, ele se perdeu e tudo não pode ir para o mesmo guarda-chuva. Usando, assim, fazendo uma analogia simples para você. A elasticidade excessiva do objeto investigativo compromete a previsibilidade, fragiliza a segurança jurídica e projeta para a sociedade a percepção de um campo investigativo sem contornos suficientemente estáveis, diz a carta de 7 páginas. Parabéns para a OAB e para o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu só espero que o presidente da OAB não seja convocado amanhã para algum esclarecimento. Assim como foi o presidente da Unafisco na semana passada, que concedeu na tarde de terça-feira de carnaval uma entrevista à CNN e a outros veículos de comunicação e simplesmente foi convidado a dar esclarecimentos sobre algo óbvio que ele fez, que ele comentou, dizendo que era mais fácil investigar criminosos nesse país do que familiares dos ministros do Supremo. Eu disse isso aqui semana passada porque li na imprensa nacional. O ministro Alexandre de Moraes já disse que não vai terminar esse inquérito só no ano que vem, quando ele assume a presidência do Supremo Tribunal Federal. É chocante. Estamos há 7 anos com um inquérito que falou mal do Supremo, vai para lá. Falou mal do Supremo, vai para lá. Quando, na verdade, a crítica ao Supremo Tribunal Federal, a tudo isso que a gente tem falado, é uma crítica constitucional, democrática. O chamado Estado Democrático de Direito permite que qualquer cidadão possa criticar, sim, com fundamentação, os ministros que lá residem, que lá julgam. E é impressionante o que a gente assiste de camarote nesse país, Suzy e Renato. Pois é, o que eu vejo aí é a OAB, né, sendo um órgão que traz essa sensação das pessoas, que a gente acabou de falar do outro tema, completamente ligado a esse. Reacende o debate sobre os limites do poder do Supremo. Até onde o Supremo é tão supremo? Né? Quem vai frear o Supremo? Quem poderá fazer com que o Supremo exerça o seu papel sem se transformar em quê? Poderia chamar de uma monarquia dividida por 12, mas com um mandando mais do que todo mundo, né? Até que ponto o combate à desinformação pode justificar investigações abertas e conduzidas pela própria corte? Julga, condena, abre, faz... São muitos poderes dados a seres humanos e, no caso do Supremo, com interesses pessoais. Esse inquérito das fake news, por si só, ele já é uma aberração, né? Ele surgiu com a denúncia da revista Cruzoé, uma capa da revista Cruzoé que dizia, Toffoli na capa dizendo, o amigo do meu pai. Isso em 2019. Só aí a gente já tem, será que era fake news mesmo? Já levanta o questionamento. Depois de tudo que ocorreu depois, até agora, 2026... A capa da revista foi impedida de ser exatamente. E por que surgiu no Supremo? Porque existe na legislação uma brecha aonde diz, vou até ler aqui, ocorrendo infração à lei penal na sede ou dependência do tribunal, o presidente instaurará inquérito se envolver autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição ou delegará essa atribuição a outro ministro. O que é isso? Isso é para que não vá ser julgado fora do Supremo situações internas. Alguma coisa que tenha acontecido, algum crime acontecido dentro das dependências, eles mesmos resolverem. Aí, uma publicação, porque estava na internet, fizeram um duplo twist mortal carpado, para que não, isso aqui foi dentro do Supremo, tá aqui a notícia veio aqui dentro do Supremo, então nós vamos investigar. E aí nunca se fechou. E tudo que aparece
de questões de ataque à democracia ou ataque ao Supremo e etc., entra nesse inquérito das fake news, que foi muito útil para muita gente, porque serviu para as condenações de 8 de janeiro, para a condenação de Bolsonaro. Agora, finalmente, com muito atraso, a OAB resolve se manifestar contra o inquérito das fake news, porque agora talvez não precise do inquérito das fake news para colocar quem a OAB de uma posição política que ela tem e a gente sabe, já fizeram o que tinham que fazer. A OAB está pressionando para que se chegue ao fim do inquérito das fake news. Por quê? Porque continua se colocando todo tipo de situação. Alexandre de Moraes, Dias Toffoli puxam para dentro do inquérito das fake news para poderem julgar da maneira que eles mais acharem convenientes. Mesmo com atraso, parabéns ao OAB, agora, mas não anteriormente. Olha, deixa eu dar um recado aqui para... Estava vendo uma lista aqui de convidados e não uma lista de presentes, né? E os dois são muito jovens, bonitos, ele principalmente, né? O Oba-Oba. Né? Claro, o TikToker. O prefeito TikToker, né? Que está aí passando por diversas investigações aí de alguns contratos não tão legais, de acordo com o que está saindo aí. Mas foi um casamento que foi um marco, né? Os dois, como o Luiz estava me contando aqui, se conheceram em 2018 com deputados federais, lá os dois do PSB, então se uniram lá. O namoro foi decretado oficialmente em 2020, então passaram um bom tempo se conhecendo, vivendo a sua vida, né? Vivendo essa vida em comum também, uma vida que eu não acredito que tenha tanta rotina, já que um mora em São Paulo, o outro é prefeito de Recife, não tem tanto, né? Não teria tanta agenda, mas conseguiu fazer acontecer e casaram ontem de forma tradicional, mesmo sendo extremamente progressistas. Enlataram? Foi isso? Pois é, né? Assim, família branca. Pra ficar igual a foto lá do... Pois é, pra gente entender, né, Renato, que o tradicionalismo não tá no modelo pai e mãe que quiseram criticar como se isso fosse feio, porque se isso fosse feio, os dois, né, esses expoentes do progressismo, os novinhos, né, o novo modelo da esquerda brasileira se unindo, poderes se unindo, ele vindo de uma família tradicional, ela, né, uma nova aí política em ascensão. Então, eles lá fizeram o casamento tradicional, a gata entrou de branco, Fafá de Belém lá cantando Nossa Senhora, né? Porque o progressista também está muito ligado a não ter esse apelo religioso a religiões cristãs, né? A gente percebe que tá mais mais rap, para ele rap, tá mais, como é que chama aquele negócio? Ripado. É mais ripado ser de outras religiões que não sejam cristãs, né? Até chamados de bregas e cafunas, mas casaram numa igreja católica com ela entrando ao som de Fafá de Belém cantando Nossa Senhora lá. Luxo, o casamento também, extremo, né? Luxo, né? Até porque para ter os ministros do STF, eles não vão para qualquer lugar que não tenha luxo, pelo menos a maioria deles, né? Foi um casamento muito bonito aí, né? Gostei de ver. Você viu, Luiz é que foi o maior, né? Como é que eu posso dizer? Maior espectador desse casamento. Não precisou, não, porque foi esfregado na cara da gente. Tava né? aqui todos os Instagrams aqui do Brasil estavam falando, tudo que fala, enfim, dando conta. Eles casaram na Praia de Carneiros, uma praia muito riquíssima, chiquésima, numa capelinha bem rústica, e obviamente tinham ministros, deputados, alinhados aí com a ala política deles. Eles separam as coisas, né, Luiz? Aquilo que a pregação política com a pregação pessoal, vamos dizer assim. Como é que seria isso? Estão me perguntando aqui, acho que um ouvinte perguntou, o que você acha da presença do ministro Alexandre de Moraes no casamento? Eu continuo eu sou de um tempo, eu estudei Direito na Federal junto com o Renato, somos contemporâneos de faculdade. Eu me formei em 98.2, já faz um tempinho. Eu sou de um tempo em que a gente não sabia da vida, assim, publicamente, da vida dos ministros, vida social. A não ser que eles andavam muito por congressos jurídicos. Né, Renato? Era comum. Dos casamentos de celebridades políticas se sabia, né? Mas não Pois é. Aí, Luiz, o que você acha? Bom, pode nutrir afeto, amizade pelo prefeito do Recife ou pela deputada Tabata e vai lá, sai de São Paulo para uma praia no interior, porque no interior, Carneiros, não é Recife, não. Exato. Tem que chegar lá. Mas tem várias... Os condomínios de luxo lá. Tem pista para avião.
Carneiros, eu lembro de uma live de Chega Gustavo de Lima, que helicóptero Gustavo e Lima tal. fez uma mega live lá naquele tempo das lives, enfim. Eu Tava particularmente 4 mil a diária nos mais simples agora no Réveillon. Eu particularmente gostaria muito que os ministros fossem mais recolhidos, enfim, que não emitissem suas opiniões públicas, que julgassem dentro do papel e que pouco... Porque, gente, é assim, ó, ser ministro de uma Suprema Corte num país como o Brasil é o ápice do ápice da carreira jurídica de milhares de pessoas que, enfim, né? Então, eu esperava, eu me espelho muito na postura dos ministros da Suprema Corte americana, que são bem discretos. Teve um que foi participar de umas férias e restou comprovado lá que tinha sido pago por alguém lá, um amigo, era um amigo, viu, do cara. Confusão grande para cima desse ministro lá da Suprema Corte americana. Então, não vejo do ponto de vista pessoal nada, mas do ponto de vista institucional, eu fico pensando se cair um julgamento contra o prefeito do Recife no colo do ministro Alexandre de Moraes. Que tipo de julgamento vai acontecer? Sendo que ele tem essa intimidade para ir para o casamento. Porque a gente vai para o casamento de alguém que tem intimidade, Renato Baiano. Sim, Verdade, né? exatamente. E viajar, né, para o casamento de alguém, não Tem é? a César, Alguém... o que é de César. Natália Bonavide se casou alguns meses atrás, foi um casamento simples. As pessoas mais próximas, mais conhecidas, está mais dentro da E o realidade. espectro político que faz parte, é natural. Apesar de ser um casamento governador. tradicional também foi um casamento tradicional, né, na questão da familiar, né, mas foi simples, não teve essa. E aí lá em Recife não, né, em Recife foi uma coisa suntuosa, né, Recife não, em Pernambuco, né, em Carneiros. Então são aquelas questões que deixam a gente um pouquinho ressabiados, até que ponto vale o que está na política, o que se diz e o que se faz, né, em termos de defesas e de pregações e etc. O Carlos Alberto Cavalcante aqui, ele fala, vocês não têm o que fazer não. PQP, que comentário ridículo, não sei qual foi o comentário, Carlos. Deve ter sido talvez aqui do coisa. Tem não, a gente não tem não. E a gente tá aqui e você tem menos ainda, que tá assistindo, quem não tem o que fazer e ainda tá comentando. Homem, é porque a gente não tá dizendo que é lindo, que é maravilhoso, que foi assim, que cena incrível. Aí você se incomodou. Ai. Luiz, ele é muito educado. Tá todo mundo aqui chocado com a audiência, gente não sabe o que aconteceu não, só sei que foi assim, como diria aquele filme lá do... temos fotos aí. Vamos investigar. Saída dos noivos. Olha Sabe o que a gente está comentando? Por um motivo simples. João Campos é candidato a governador de Pernambuco e é tido nas hostes da esquerda como o futuro pré-candidato, claro, daqui a algum tempo, à presidência do Brasil. É simples assim. E a deputada Tabata foi candidata a prefeita de São Paulo, com muitos votos, e deverá ser uma das mais votadas, candidata a deputada federal pelo estado de São Paulo. Então a gente comenta sobre tudo e sobre todos aqui.